Muito boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é a nossa terceira aula do curso de capacitação docente e a aula de hoje vai ser ministrada pelo professor Leandro Vilar, que é membro do NEV, é graduado e mestre em História e doutor em Ciências das Religiões. E o tema da aula dele, depois você fala mais alguma coisa, que você bem breve, Leandro, para passar a bola logo para você. O tema da aula do professor Leandro hoje é sobre o fantástico na mitologia nórdica, né? Isso causa bastante interesse, né? Então, a aula é de vocês, o Leandro explica como vai ser a dinâmica da aula dele. Então, Leandro, a palavra é sua. Eu vou desligar minha câmera e o meu microfone para não dar interferência. Boa aula para todos nós. Tá bom, obrigado, Luciana. Deixa eu abrir os slides para vocês. Janela daqui. Está carregando. Todos conseguem ver? Sim, Lourenço. Pronto. A aula de hoje, como disse a professora Luciana, o Fantástico na Mitologia Nórdica. No caso, como a proposta do curso é também ajudar os professores, os docentes, seja de graduação, até mesmo a nível universitário, ensino superior, eu decidi falar do Fantástico voltado para o ensino de mitologia, mas também o ensino de história, de filosofia, de sociologia, de linguagens, de arte. Vou mostrar para vocês que é possível trabalhar com mitologia nórdica na sala de aula, tanto na escola, não apenas na universidade. Então, lembrando, as perguntas que vocês tiverem, vocês anotem. Ao término da minha apresentação, eu vou abrir para o debate e a gente vai, na medida do possível, eu vou respondendo. Se não conseguir responder, eu deixo meu e-mail, vocês me mandam depois que lhe respondo futuramente. Bom, para iniciar, o primeiro aspecto é o que seria mito. Qual é a definição de mito? Aqui eu trago duas definições bem gerais de mito. Inclusive, uma é do Hilário Franco Júnior, que é um historiador brasileiro, especialista em medieval, e a outra é um compilado aqui do meu amigo Pablo Gomes de Miranda, que inclusive ele está presente aqui, ele é do membro do NEF também, vai ser o professor da próxima aula. Aqui é para vocês terem uma noção geral do conceito de mito, que ele extrapola isso aqui é só um resumo, e vocês podem ver que aqui eu botei que existem vários tipos de mitos. Mito teológico, cosmogônico, antropológico, mito cultural, teológico, naturalista. Alguns desses existem na mitologia nórdica, que são exemplos que eu vou mostrar na aula de hoje. Outros, não botei aqui até porque expandiu muito a aula, mas é possível também encontrar. Mas, essencialmente, o mito, ele envolve aspectos religiosos, nem sempre, é preciso frisar isso, e ele mostra a mentalidade, a percepção de um povo ao longo da sua história. Lembrando que, em tempos da ausência de ciência, de filosofia, o mito tinha um papel de explicar como é que o mundo funcionava. Ou seja, os povos antigos, em diferentes lugares do mundo, como não havia filosofia nem ciência, e até mesmo existindo filosofia e ciência, ainda assim não significa que o mito suma, eles vão usar um mito para explicar a realidade deles. E aqui temos abaixo vários exemplos de mitos. E como é que você pode trabalhar com o que o mito pode explicar em si. Bom, explicando isso, o conceito breve de mito, vamos à mitologia nórdica. Aqui, nesse primeiro ponto, temos a Edda Poética. A Edda Poética é uma das duas principais fontes da mitologia nórdica, que é a Edda Poética e a Edda em prosa. A professora Luciana de Campos, na aula dela, ela comentou brevemente o conceito de Edda, que está ligado com a questão de ancestralidade, de bisavó, bisavô. Não existe um consenso do significado da palavra Edda, até porque a palavra teria vários sentidos. Um desses sentidos é usado para referir a esses livros, hoje em dia, né? Até porque esses livros são compilados do período medieval. A Edda Poética, ela foi encontrada
nesse códice, o Códice Regius, que ele data mais ou menos entre 1270 e 1300, final do século XIII. Não se sabe a autoria desse livro. Talvez possa ter sido mais de um copista que foi escrevendo ele. Provavelmente é isso. O manuscrito original tem 29 poemas. Ou seja, então o termo poético advém do gênero poesia. É uma obra, inclusive é um livro um pouco difícil de ler para quem não tem costume de ler poesia. Qualquer um de vocês, se não tem o hábito de ler poesia, vocês vão ter um pouquinho de trabalho em ler esse livro, por conta da linguagem poética. Porque nem sempre o que está escrito ali você pode interpretar literalmente. Você vai ter que analisar o texto na sua questão mais simbólica, na sua questão metafórica, os meandros do texto em si. Só que as versões atuais da Edda Poética, elas vêm com mais poemas. Os organizadores desse material decidiram acrescentar mais poemas. Então, normalmente a versão atual tem 35 poemas, algumas versões antigas 38 poemas, mas tirando esses acréscimos, o texto mantém a produção original, ou seja, os 29 poemas originais continuam também. Vou mostrar agora a segunda Edda. Pronto. A Edda em prosa, ela é um pouco mais fácil, ela é um pouco não, melhor, ela é bem mais fácil de leitura, é bem mais fácil ler ela, porque ela é escrita em prosa, ou seja, é uma narrativa, embora ela seja dividida em 4 partes. Como vocês podem prestar atenção aqui, temos o prólogo. Aí vai dizer, professor, o que é evemerismo? Evemerismo é uma corrente filosófica lá da Grécia Antiga que defendia que os deuses e os heróis eram, na verdade, seres humanos que foram divinizados. O evemerismo ele tem uma forte influência cristã, mas também de desacralização do mito. Ou seja, para eles, os deuses, os heróis eram falsos deuses, falsos heróis. Eles eram pessoas que realmente existiram, mas ganharam um caráter divino. Então, ele meio que quebra essa ideia de outras religiões de terem suas próprias divindades. E o prólogo tem isso. Lembrando que o Snorri Sturluson, que é acreditado como o autor desse livro, ele era cristão. Não se sabe se ele escreveu o prólogo, mas ele tem um caráter evemerista. Inclusive, ele vai falar de referências à Bíblia, inclusive ele vai citar Adão e Eva no prólogo, que é curioso, e mitologia greco-romana. O Sturluson, ele era um erudito, então ele conhecia a mitologia grega, e ele vai referir isso também no prólogo, mas é só no prólogo. Quando você entra no resto do livro, é mitologia nórdica. Aí temos a primeira parte, que é o Gifalgini, são 52, 54 capítulos, depende da versão, e ele é escrito em formato de diálogo. Ou seja, o rei Gilf, ele encontra 3 reis misteriosos, que estão aqui o nome deles, que seriam manifestações de Odin, e eles vão ter uma conversa que o Gilf vai perguntar sobre os deuses, sobre a criação do mundo, a criação da humanidade, quem é Thor, quem é Loki, quem é Odin, quem são as Valquírias, o que é a Yggdrasil, o que é o Ragnarok, vários assuntos, e os reis vão respondendo à medida que o Gilf pergunta. Então é um livro, é uma narrativa em forma de diálogo. Já a segunda parte, ela também tem uma questão de prosa, ela também tem diálogo, mas é em menor nível. E depois ele vai focar o quê? Nas figuras de linguagem, que é o Kenningar, que é uma espécie de perífrase. Às vezes chamam-se o Kenningar de metáfora, mas ele não é bem uma metáfora, ele é mais parecido com a metonímia. Essa segunda parte, depois que tem a narrativa, o resto do Skandras Parmal é só o autor apresentando as metáforas, as metonímias sobre diferentes momentos da mitologia nórdica. Alguns acontecimentos, alguns personagens, ele vai explicar quais são as metonímias ou Kenningars para ouro. Aí ele vai explicar, existe isso aqui, você encontra no mito tal, esse termo aqui é usado para se referir a ouro, a dragão, ao deus tal, ao mito tal, enfim. E a terceira parte, o Ratatal, ele vai explicar como que se faz poesia usando mitologia nórdica. Aqui, se vocês retomarem a leitura, vocês vão ver que lá no começo eu vou dizer que a Edda em prosa é um manual mitológico e um manual poético. Ou seja, o Snorri concebeu esse livro para ensinar os autores da época como usar a mitologia nórdica para escrever poesia. Por isso que a leitura dele é mais fácil.
e são conhecidos quatro exemplares originais dele, lá da Idade Média e um da Idade Moderna, que contém esse livro. Aí vocês podem se indagar. O texto é diferente? Em alguns, sim. Algumas versões têm algumas pequenas diferenças, mas nada que mude de forma muito impactante a versão final do texto em si, do conjunto da obra. Apresentando brevemente as duas Edas, você deve ter curiosidade. Professor, existem esses livros em português? Existe. Tem a tradução. Eu vou comentar agora a tradução deles. Primeiramente, aqui temos traduções feitas por membros do NEV de alguns poemas da Edda Poética. Vocês podem ver aqui a datação que eu botei, 2013, 2014. Aí vocês dizem, professor, como é que eu consigo acessar esses poemas? Procure o nome da revista. Vocês abrem o Google, bota lá, Havamal, Revista Mirabilha, volume 17, 2013, vai estar lá o poema, é tudo gratuito, com exceção do Dicionário de Mitologia Nórdica, que é esse aqui, o Dicionário do Neve. O poema do Disque Vida, ele está dentro desse dicionário. Então, ele não está aberto gratuitamente. Mas os outros poemas você encontra nas revistas. Inclusive, o Scandi aqui que vocês podem ler é a revista do Neve. Ela é publicada desde 2018, esse ano vai sair a 7ª edição, inclusive. Então, temos o Voluspol e o Grimsmall, que foram traduzidos pelo professor Pablo Gomes de Miranda, que ele vai dar aula semana que vem para vocês. Inclusive, se ele quiser comentar a respeito da tradução dele, ele fica à vontade lá. O Havamal, ele tem um caráter meio que filosófico. Ele apresenta, supostamente, seriam lições dadas por Hal, que seria uma manifestação de Odin, uma identidade de Odin. Ele vai dar um pouquinho de filosofia de vida em forma poética. O Grimsmall vai apresentar várias características, várias descrições sobre os mitos, os salões dos deuses, a Yggdrasil, os animais, a história de Gwyn também. O Trisque Vida é um poema famoso porque ele conta como o gigante Twin roubou o martelo de Thor. Que eu vou até citar brevemente isso depois para vocês. O Voluspol é um poema que é um diálogo entre Odin e uma vulva, que é uma profetisa ou uma adivinha. E Odin faz algumas perguntas e ela vai respondendo através de forma poética sobre desde a origem do mundo até o Ragnarok. Então é um poema que ele junta muitos mitos, ele condensa muitos mitos, é um dos mais famosos. E o Baldur's Drauma, ele é um poema que ele vai acompanhar Odin, que é o pai de Balder. Balder ele tem um pesadelo que ele vai sonhar com a morte dele. E Odin fica preocupado. Então Odin vai procurar respostas para interpretar o sonho do filho. Então esses são 5 poemas que foram traduzidos para o português diretamente da língua original. Mas aí você se pergunta, tá aí o resto da Edda Poética? Tem tradução? A Edda Prosa também tem? E sim, existem traduções. Que aqui. Aqui temos 3 traduções das Eddas. A capa que está com a imagem ruim é porque, infelizmente, eu não encontrei uma qualidade melhor da capa desse livro. Da primeira versão em português da Edda em Prosa, que é dos anos 90. Essa versão aqui, ela não traduz a Edda em Prosa inteira. É só o Gifalgini e uma parte de Scarasparmal. E temos a versão mais nova. Essas 2 edições aqui em capa preto e branco são da editora Baburdânia. E elas foram traduzidas pelo Arthur Avelar, ou pelo menos ele organizou os livros. Esses 3 livros, com exceção do primeiro, que é mais difícil de encontrar, os outros 2 tem na Amazon. Mas eu tenho algumas ressalvas. Essas 3 traduções, elas não foram feitas diretamente do islandês medieval. Elas foram traduzidas a partir do inglês e elas têm uma série de problemas de tradução, de alguns erros de concordância, de regência, de ortografia também, de organização do texto. Falta também algumas notas que poderiam explicar passagens problemáticas, meio confusas, sobretudo na Edda Poética, que eu não sei por que traduziram como Edda inverso, até porque em inglês é Poética e Edda também. Mas, enfim. Aí vocês perguntam, professor, apesar de ter esses problemas que o senhor citou, eu posso ler isso? Se você quiser ler para ter ciência ou conhecimento dos mitos, pode ler. Para estudar, eu não recomendo.
Para estudo, é melhor vocês procurarem traduções em espanhol, inglês, francês, alemão, italiano, depende do outro idioma que você consiga ler. Mas em português, para estudo, não é recomendável, por conta desses problemas de tradução, de faltar notas, de uma melhor explicação sobre a origem dos livros, a composição deles. Mas se for por intuito de curiosidade, vocês podem ler, não tem problema não. Se vocês quiserem usar também sala de aula, pelo fato de já estar em português, também facilita. A não ser que você queira usar traduções em inglês e espanhol, queira fazer tradução, eu vou explicar que isso é possível também para vocês. Bom, tem essas 3 versões, só existem essas, não existem outras versões das Edas em português. Mas é possível vocês encontrarem alguns poemas da Eda poética na internet, mas são traduções amadoras. Geralmente o pessoal pega o texto em inglês ou espanhol, joga lá no Google Tradutor, faz aquela tradução sem fazer as correções mesmo, e bota em algum site para você ler lá ou baixar. É possível encontrar. Aí, eventualmente, às vezes as pessoas perguntam, mas eu vi que tem a tradução do poema tal. Existe, mas são traduções amadoras. E é bom vocês terem cuidado até com essas traduções amadoras, porque às vezes existem distorções no texto e vocês podem interpretar algumas coisas de forma errada. Então, cuidado com as traduções amadoras. Bom, apresentando as fontes para vocês, como é que a gente pode trabalhar mitologia nórdica na sala de aula? Aqui vocês podem ler que eu botei algumas citações do PCN, de Ciências Humanas, lá de 2006, e da BNCC, que é mais recente, começou em 2018, se não me engano, a última atualização maior 2020 ainda, na época da pandemia. Depois disso, teve algumas questões menores. Tanto no PCN quanto no BNCC, que eles são documentos educacionais normativos, você vai orientar os docentes de como você organizar o conteúdo das aulas, ambos falam que é possível trabalhar com mitologia. Ou seja, o PCN vai dizer que é possível trabalhar com os conceitos de tempo construído, as origens do universo, do homem, as religiões em si. Ou seja, os mitos trabalham com isso. Já a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vai dizer que o mito é um texto que estabelece uma relação entre imanência, ou seja, a existência concreta, com a transcendência. O caráter simbólico dos eventos, o transcendental. De fato é isso. Por isso que o mito ele tem um teor fantástico. O fantástico nos mitos, ele é uma interpretação de que não haveria necessariamente uma separação entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Ambos estariam entrelaçados. Inclusive, tem um livro clássico do Paul Venning, que ele escreveu, a história do Paul Venning, que ele escreveu. Os gregos antigos acreditavam em seus mitos, lá ele vai explicar como é que os gregos interpretavam. Por incrível que pareça, sim, eles acreditavam nos mitos. Claro que a gente não sabe até onde ia isso. Leia um livro do Paul Venning. E para dizer que como essa é a questão do mito tão impactante, que na filosofia grega, Platão, Aristóteles, eles usam mitos nos livros deles. Quem já leu o Banquete de Platão, ele vai usar mitos relacionados a Afrodite e Eros para falar sobre conceitos relativos ao amor. Ou seja, então o mito tem esse papel. Aí vocês dizem, mas é um filósofo usando mito? Sim, é a linguagem da época. O mito ele tem esse poder de conectar a transcendência com o imanente, a imanência. Sim. Por isso que o mito ele tem essa personificação de representar a realidade tida como verdadeira. Hoje em dia, a gente tem uma percepção de mito como algo mentiroso, ou algo irreal, ou algo meramente fantástico. Mas a gente tem que pensar que no passado a concepção dele era diferente. Mas para a sala de aula, a gente tem que mostrar que o mito tem essas diferentes prerrogativas. Ou seja, o mito tinha um sentido no passado, hoje em dia ele tem outro significado. Isso aqui vocês têm que expor aos alunos. Então, dessa forma, é possível trabalhar com mitologia nas aulas de história, filosofia e sociologia. Eu vou mostrar que também é possível trabalhar em outras aulas. Então, dependendo da temática, é possível encaixar conteúdos de mitos, seja a mitologia nórdica ou mitologia grega, egípcia, mitologia iorubá, chinesa, japonesa, maia, asteca, enfim.
Dependendo do contexto, é possível você encaixar algum mito ali para mostrar para os alunos, existem isso, esse relato que vocês podem pulsar para o teu conteúdo de história, de filosofia, de sociologia. Existem mitos que vão falar da fundação, da origem, da humanidade, do mundo, que são os mais comuns. Temos os mitos sobre classes sociais, instituições sociais, que esses aqui estão bem interessantes para vocês trabalharem nas aulas de sociologia e algumas também de história. E temos os mitos que envolvem moralidade. Para quem dá aula de filosofia, aqui é um prato cheio para você. Eu vou debater hoje o conceito sobre ética, sobre o conceito de mentir, o conceito de enganar, trapacear, de honra, de justiça. Você tem vários mitos, seja na mitologia nórdica ou em outras mitologias, que você pode pegar uma historinha ali pequenininha e trabalhar com um aluno lá durante a aula. É preciso lembrar para vocês, quem aqui é professor ou quem não é, as nossas aulas duram, em média, 45 minutos. Teoricamente, 45 minutos. Mas quem é professor sabe que a gente vai ter o quê? 40 minutos, 35, vai ter aluno perturbando, etc, etc. Eu digo isso porque eu sou professor de escola, do ensino médio, eu dou aula de filosofia, sociologia e história, e eu passo por isso. E vocês que também que são professores, passam a mesma coisa, em sala de aula. Então, a gente não pode, às vezes a gente tem a ideia, eu quero pegar vários mitos e abordar na aula, que vai ser algo maravilhoso. Teoria é uma coisa, na prática, para você não ficar tão frustrado, conheça a sua turma. Digo, não, naquela turma ali, ela é mais comportada, então eu tenho mais espaço de tempo para abordar alguma coisa. A outra turma não, então eu vou ter que, em vez de trabalhar com 3 mitos, eu vou trabalhar só com um, ou com 2 ou com um. Então, isso vai depender da didática do professor. Mas vamos ver o que a gente pode abordar aqui. Bom, além de trabalhar com história, filosofia e sociologia, o ensino religioso, por si só, ele é a principal disciplina que trabalha com mitos. Lá na 5ª série, até a 9ª série, ou seja, o ensino fundamental, parte 2, é possível você trabalhar com mito em alguns momentos. Aqui eu trouxe para vocês referências da própria BNCC. 5º ano, mitos de criação em diferentes culturas. Funções e mensagens religiosas contidas nos mitos. 6º ano, importância dos mitos, dos símbolos, dos textos. Relação entre mito, rito e símbolo. 9º ano, sentidos do viver e de morrer em diferentes tradições religiosas e os mitos fundantes. Para quem é professor de ensino religioso, é mais fácil trabalhar com mito, porque a própria disciplina abre espaço para isso. No caso de história, filosofia e sociologia, vai depender do conteúdo. Se o professor notar lá que tem espaço, aí você pode pegar. É mais difícil, mas é possível sim. Por exemplo, quando eu dei aula de filosofia grega, eu trabalhei com alguns mitos para mostrar para os alunos que os filósofos antigos, como eu disse há pouco, também usavam mitologia. Bom, até aqui eu falei para vocês que é possível trabalhar com mito em 4 disciplinas escolares. Eu vou agora comentar alguns exemplos de mitos que vocês podem usar nas suas disciplinas. Depois, quando eu terminar aqui, eu gostaria de ouvir vocês, de quais as aulas que vocês dão, para ver como é que vocês poderiam aplicar isso. Esse primeiro mito aqui é uma pintura bem famosa, que é o mito que é a pintura que mostra o gigante Ymir, que é o primeiro ser na mitologia nórdica, que está tomando o leite lá da vaca Andula, enquanto a vaca está lambendo o gelo que está congelado Buri, que é o primeiro deus. O Ymir, ele vai criar a raça dos gigantes, e o Buri vai casar com uma giganta, e ele vai dar origem aos deuses. Ou seja, os deuses e os gigantes, eles são primos. A gente pode considerar que eles são primos. Até na mitologia grega também, os titãs eram tios dos deuses olimpianos, pelo menos de parte dos deuses. Então, existe essa questão familiar. Aqui, nas aulas de ensino religioso, ou nas aulas de história, se você for falar sobre mitos de origem, temos um exemplo aqui. Vocês podem citar esse mito, que é bem diferente, que é um gigante de gelo que está tomando leite de uma vaca, que ela vai descongelar um deus, e esse gigante vai criar, assim, meio que do nada lá, os gigantes, ou seja, os braços dele e as pernas vão acasalar, que é algo bem estranho, eles vão se misturar ali e vai gerar os gigantes. E vai ter toda a genealogia dos gigantes, vai ter a morte do Ymir, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. É um exemplo de mito, um mito de cosmogônico, ou seja,
a origem do mundo, mas um detalhe aqui, é um mito mais teogônico, que ele vai mostrar a origem dos deuses e dos gigantes, nesse sentido. Aí vocês perguntam, como é que eu encontro esse mito? Ele é brevemente citado no Voluspol. Para você ler mesmo a narrativa, capítulo 5 do Gifalgini, que é a parte 2 da Edda em Prosa. Aí você vai ter a descrição mais detalhada dele. Se você quiser mesmo dar aula, leia a Edda em Prosa ali, aquela parte, para você explicar melhor para os alunos. Às vezes você encontra um resumo na internet também, não tem problema. O mito ele não é extenso assim. O segundo mito aqui, ele é de origem do mundo. O primeiro, ele vai mostrar a origem dos primeiros seres, esse aqui vai mostrar como é que o mundo no sentido da nossa realidade, foi criado. Aqui nessa imagem temos Odin e seus irmãos, Vir e Ver. Se vocês não sabiam, Odin tem irmãos. E eles matam Ymir, que é o gigante primordial. E com o corpo do Ymir, que eles esquartejam o corpo do gigante, eles criam o mundo. Midgard, que é a terra dos homens, a Terra-média. Terra-média, lá do Senhor dos Anéis, é inspirado nesse conceito aqui de mitológico da mitologia nórdica. Esse é um mito, como eu digo aqui, ele tem um caráter violento. Então, para você narrar para crianças, é problemático. Eu recomendo narrar para adolescentes e adultos, a não ser que você consiga dar uma censurada ali no mito para explicar para as crianças, porque é muito estranho você chegar para umas crianças de quinta ou sexta série, aí dizer, não, tem um mito aqui que o Odin esquarteja aqui um gigante, o sangue dele vira o oceano, o cérebro dele vira as nuvens, o crânio vai virar o céu, os ossos viram as montanhas. É sinistro, né? Essa parte aqui é sinistra. Se você conseguir adaptar, aí, meus parabéns, que você conseguiu adaptar um mito sangrento para um negócio desse. Eu normalmente não trabalho com criança. Esse mito, a não ser que sejam alunos mais velhos, aí é possível, mas alunos mais novos, eu não recomendo muito não, por conta desse tom mais violento do mito. E ele se encontra onde? Novamente, o Gifalgini é quem traduz melhor ele. No Voluspol, tem uma citação bem rapidinha a esse mito aqui de como surgiu Midgard. Bom, aqui temos agora um mito antropogônico, que é o mito da origem da humanidade. Ele é citado brevemente no Voluspol, mas é mais na Edda em Prosa, capítulo 7. Existem duas versões desse mito, uma é na Edda em Prosa e a outra na Edda Poética. Basicamente, é a mesma narrativa, só muda o nome de alguns personagens. Por exemplo, aqui no Voluspol, ele fala que é Odin, Lodu e Roni. Na Edda em Prosa, vai falar que foi Loki, Odin e Roni que criaram Askembla. Existem essas controvérsias aí, se Lodu seria outro nome para Loki ou não. E Askembla são os primeiros humanos. Eles foram criados de árvores. Apesar de ambas as diferenças das duas versões, basicamente eles vão dizer que 3 deuses pegaram troncos e criaram o homem e a mulher. Isso aqui é bom para vocês mostrarem que foge daquela ideia que a humanidade surgiu apenas do barro, como a gente vê com Adão e Eva, ou na própria epopeia de Gilgamesh, a deusa lá cria o Enkidu também do barro. Se vocês forem para a mitologia maia, tem 3 versões da origem do homem. O homem criado do barro, criado da madeira também, como no caso nórdico, e do milho. Ou seja, a versão final da humanidade, na mitologia maia, é nascido do milho. Na mitologia nórdica, é das árvores. O carvalho e o feixe. Aqui é um mito mais tranquilo, para vocês abordarem com crianças também. É interessante mostrar essas várias versões. Bom, adiante aqui temos um poema. Ele está na Edda Poética, que é o Rígstula, a lei de Rig. Ele é um poema que ele vai falar sobre Rig, que é um nome que o deus Heimdall, que é o deus guardião de Asgard, é o porteiro da Bifrost, que é a ponte arco-íris. E esse mito ele mostra uma jornada que o Heimdall faz em certo momento. Por que eu digo faz em certo momento? Normalmente, na mitologia nórdica, Heimdall sempre aparece ou em reunião com os deuses, ou é citado que ele está lá de porteiro, na Bifrost,
vigiando a ponte que conecta a Terra dos Homens para evitar que intrusos entrem no reino dos deuses, sobretudo os gigantes. Heimdall é descrito como o deus que muito vê, muito ouve e pouco dorme. Ele é o vigilante, é o vigia. Só que nessa história aqui, não se sabe por qual motivo, Heimdall decide fazer um passeio na Terra dos Homens. E ele conhece 3 casais. Cada um representa uma classe social, eu digo entre aspas, porque não havia o conceito de classe social nessa época, mas eu vou usar o conceito para vocês entenderem. E o filho desses casais vai originar o Troll, o Kal e o Jarl. O Troll, quer dizer, ele vai representar os escravos. O Kal são a população livre. Ou seja, as pessoas pobres e mais ou menos as pessoas que não são tão pobres, mas também não são ricas. E o Jarl é a população aristocrática nobreza. O poema, apesar de ele mostrar essas 3 classes, ele tem um tom irônico. Por exemplo, ele deixa meio que subentendido que esses casais que não tinham filhos, que eles eram idosos, os primeiros, quem teria engravidado as mulheres seria Heimdall. Heimdall teria engravidado elas. Existe uma hipótese sobre isso. De qualquer forma, o nome dos personagens, dos filhos do Troll, do Kal, eles são baseados em estereótipos associados aos escravos e à população livre e pobre. Então, são nomes cômicos. Por exemplo, o nome de alguns escravos está referente a aquele ali é manco, aquele ali é corcunda, aquele é preguiçoso, aquele é feio. São termos depreciativos com a escravidão. Por isso que esse poema aqui, ele não pode ser levado ao pé da letra e representar a divisão social. Eu já vi artigo dizendo que esse poema aqui representava a divisão social da era viking. Não. Primeiro que esse poema aqui ele foi escrito após a era viking. A gente não sabe nem quando é que esse poema surgiu. A inscrição dele é do século III, quase 200 anos depois. E ele tem um tom cômico. Mas, para uma aula de sociologia que você precisa falar sobre as classes sociais, ou até mesmo numa aula de história, você pode citar esse poema e mostrar para os alunos, ele tem um tom cômico, o nome dos personagens significa isso. Aí vai ser meio que dessa aula mais descontraída, para os alunos verem como é que os mitos representam essa visão social sobre as classes sociais. Vamos adiante. Aqui temos uma imagem do Heimdall lá no meio, conversando com o bisavô e a bisavó, que eles vão ser os pais do Troll, que ele vai dar origem aos escravos. Aí o pai do Kal vai ser o avô e a avó, e o pai do Jarl, o nome dele é pai, o nome dele é mãe. Aí vocês perguntam, professor, o nome do personagem é bisavô, bisavó, assim, porque o poema ele tem esse tom cômico, ele tem esse tom irônico. Os personagens, os casais, eles não têm um nome próprio. É pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. Inclusive, Jarl é um título. Kal é um nome próprio, hoje em dia, mas também significava povo. E Troll é um termo usado para escravo. Ou seja, com exceção de Heimdall, que tem um nome próprio, de Rig, os demais personagens, o nome deles é baseado em coisa comum. Essa é para vocês terem uma ideia da imagem aqui, que ele está conversando com um casal. 9 meses depois, ela aparece grávida e dá à luz a um filho, que é o Troll. Vamos adiante. Finalmente, um mito que está em evidência muito hoje em dia, que é o Ragnarok, ou Ragnarok, como alguns dizem, ele é mais fácil de trabalhar esse mito no ensino religioso, porque ele envolve um conceito de religião que é a escatologia, que são mitos que falam sobre o fim dos tempos, juízo final. E o Ragnarok, ele é o apocalipse nórdico. Por que eu digo apocalipse nórdico? Porque existem algumas características dele que lembram o apocalipse cristão. Algumas que lembram um pouquinho, não é a mesma coisa. Então, no ensino religioso, se você for trabalhar com questões sobre fim do mundo, fim dos tempos, narrativas de escatologia, entra numa boa. Você pode trabalhar normalmente o Ragnarok. Em filosofia, sociologia e história, aí é mais difícil. Não tem espaço direito no conteúdo para você abordar esse mito. Porém,
Nas aulas de artes e linguagens, é possível abordar aqui. Eu até dou umas sugestões aqui. Ó. Temos o filme do Thor Ragnarok, 2017, a série Ragnarok, lá do Netflix, o God of War, Ragnarok, e a DLC Dawn of Ragnarok, lá do Assassin's Creed Valhalla. Nas aulas de arte ou de linguagem, você pode trabalhar com esse filme, esse seriado, esses jogos, para fazer um estudo comparativo. Aí, ó, como é que é um mito, como é que é o Ragnarok na mitologia, que ele é narrado no Voluspa e no Gylfaginning, ou seja, na Era em Prosa, e como é que ele foi adaptado para o filme, o seriado, os jogos de videogame. Você pode fazer esse estudo comparativo dentro dessas disciplinas de arte e linguagem, se dependendo do contexto. Se você vê, não, professor, eu tenho uma aula aqui que eu posso trabalhar com linguagens midiáticas, ou seja, a linguagem no cinema, nos jogos, na música, aí você insere ali a temática da mitologia nórdica. Na aula de arte, eu estou falando hoje sobre cinema, vamos pegar algum tema de cinema, vou trabalhar com mitologia nórdica no cinema, tem ali o filme do Thor. Ou seja, existe espaço para você trabalhar? Existe. Basta o professor ter uma percepção do seu conteúdo e como aplicar esses mitos na formação da aula dele. Bom, temos uma ilustração recente aqui do Ragnarok. Odin aqui na frente cavalgando o Sleipnir, que é o cavalo de 8 patas dele, empunhando o Gungnir, que é a lança, confrontando o Fenrir. Temos 2 lobos aqui embaixo, que seriam, eu presumo que sejam Geir e Frek, que é os lobos de Odin. Lá atrás tem uns valqueiros voando sobre a serpente Jormungand, que é a serpente do mundo, Thor combatendo ela. Tem um surto lá atrás, se vocês conseguirem ver, ele está aqui, ó, que é o gigante de fogo. Na verdade, surto não é um gigante de fogo, ele é um gigante com uma espada de fogo. Mas, enfim, é um detalhe que eles mudam nas adaptações. Segundo a narrativa, surto brandaria sua espada e queimaria o mundo. Temos aqui, possivelmente, esses dois aqui, talvez sejam Loki e Heimdall se confrontando. Teríamos também o Tyr combatendo o Gun, que é o cão do inferno, o cão de Hel. Teremos também o confronto com Frey e o Surto, que o Surto acaba matando o Frey, que é o irmão da Freya. Isso aqui é uma análise que eu fiz rapidamente só para essa imagem. Temos Hugin e Muni ali em cima, que são os corpos. Ou seja, numa aula de arte, você diz, vou trabalhar com interpretação de imagem com os alunos. Pega uma imagem dessa. Tem imagens mais antigas, mas às vezes os alunos não vão curtir imagens de preto e branco ou contrastes mais simples. Ou seja, você pega uma imagem contemporânea e diz, vamos fazer a análise dessa imagem. Aí você vai explicando cada um dos personagens mitológicos e contando um pouquinho da narrativa para os alunos, sejam eles crianças ou adolescentes. Ou se você dá aula na faculdade, também não tem problema. Adulto também curte mitologia nórdica. Não tem problema nenhum, não. Você pode fazer. Outros mitos que vocês podem usar nas suas aulas. Lokasenna, que é os escárnios de Loki. Inclusive, eu trabalhei com esse poema lá em 2015. Vai fazer 10 anos que eu escrevi um artigo sobre isso. Ele vai mostrar um banquete que o gigante Egir, ele é o marido da deusa Ran, a deusa do mar. O Egir ele é conhecido muito como... Ele oferece muitos banquetes aos deuses. O Egir, por mais que ele seja um gigante, ele é um gigante aliado dos deuses. Nem todo gigante é inimigo dos deuses. Aí o Egir faz esse banquete, convida os principais deuses e os elfos. Os elfos aqui não têm importância na história, eles não fazem nada. Eles só ficam assistindo e ouvindo a baixaria que o Loki vai fazer. Só que o Loki, ele não é convidado. E ele vai e penetra na festa. Ele chega ali e ele começa a zombar, a falar de Odin, de Freya, de Tyr, de Sif, todo mundo que está ali na mesa dos deuses, o Loki vai fazer alguma zombaria ou ofensa mesmo, que é os escárnios de Loki. Esse mito aqui ele é bom para vocês trabalharem com a questão de moralidade. Quem dá aula de filosofia, você pode abordar esse mito. Vamos ver a questão do comportamento, do insulto, do que é o sarcasmo, do que é a ironia, do que é a ofensa, Lokasenna.
A tradução dele está lá naquela edição da Eda Inverso, né? Não é muito boa a tradução, mas se for ler em português tem que ser aquela mesma. Senão você lê em espanhol ou inglês. Abaixo eu cito o roubo do hidromel da poesia, que está no Escadas Formal na Eda em Prosa, que ele mostra como é que Odin enganou 3 gigantes para roubar o hidromel que originou a poesia. Um mito bem legal também. Ele também trabalha com moralidade, que ele vai mostrar como é que Odin engana 3 gigantes que são da mesma família, são dois, o pai, o irmão e a filha. Odin, inclusive, tem um caso lá com a filha vira amante dele, lá por 3 dias, e ele rouba o hidromel e se manda para Asgard. Tem toda uma complicação ali no mito. Mas, para a questão de moralidade, é legal vocês trabalharem também com isso aqui, mostrando que nas mitologias, os deuses nem sempre eles são justos, nem sempre eles são honestos. Temos um outro mito aqui, que é a viagem de Thor e Loki a Utgard e Jotunheim, que é a Terra dos Gigantes. Ele é narrado em acho que 3 capítulos da Eda em Prosa. E ele é uma narrativa bem longa, então ele é um pouco mais difícil de você abordar em sala de aula, porque é um mito longo. Então você teria que escolher alguns trechos dele para abordar. Aqui ele mostra como o gigante Utgard Loki ele vai se usar de magia para enganar Thor, Loki e 2 humanos que acompanham Thor, que é a Roskva e o Thialf. Eles se tornam escravos de Thor. Aí vocês dizem, mas Thor tinha escravos? Sim. Se os humanos têm escravos, por que os deuses não teriam escravos? Bom, esse mito aqui vai mostrar que o Thor tenta lutar com um gigante lá e ele dá martelado na cabeça dele, não faz nada. Que ele se esconde dentro de uma caverna e eles descobrem que a caverna, na verdade, é a luva do gigante. Aí eles ficam assim estarrecidos. Como assim? A luva de um gigante é uma caverna? Para vocês terem a noção do tamanho do gigante. Aí, depois que eles chegam lá no salão do Utgard Loki, ele propõe 3 desafios, que um é não, 3 não, 4 desafios. O Thor tem que beber um chifre de bebida, e ele não consegue esvaziar o chifre. O Loki participa de um concurso de quem come mais, e ele acaba perdendo para outro gigante. O Thialf vai apostar corrida com um gigante criança, e ele perde para o gigante criança. Mesmo o gigante supostamente não correndo tão rápido, ele vence. E o terceiro desafio, o Thor enfrenta uma gigante idosa. E ele não consegue. Não, são 5 desafios, eu errei. Aí, o quarto desafio, o Thor ele tem que erguer o gato gigante do Utgard Loki. E ele não consegue erguer o gato do chão. Ele acha estranho, mas eu sou o mais forte dos deuses, como é que eu não consigo tirar um gato do chão? E, por fim, ele vai lutar com uma giganta velha, e a giganta derrota ele. Aí o Thor fica putaço lá na história, ou seja, não consegui beber o negócio, não consegui levantar um gato, perdi para a velha ali. Aí no final o Utgard Loki ele disse que não, vocês foram enganados, eu usei magia para enrolar vocês. Isso aqui eu dei um resuminho, mas tem outros detalhes para vocês lerem no mito lá, que é bem legal esse mito. Tem filme sobre ele, inclusive, a lenda de Thor, não, a lenda de Valhalla, a lenda de Thor. Se eu não me engano, acho que tem no Prime Video, é uma versão baseada num quadrinho que ele faz um resumo dessa história aqui para vocês. O Havamal, que eu citei para vocês, que tem a tradução, ele aborda um pouquinho de filosofia de vida. Então, nas aulas de filosofia, vocês podem até mostrar para eles um tipo de filosofia diferente. Vamos aqui para uma filosofia vinda da mitologia nórdica. Aí você mostra para os alunos. E temos a morte de Balder, que é um outro mito também famoso, no qual é bom para você trabalhar com moralidade, porque Loki, ele arma todo o assassinato do Balder. Aí Odin manda remordir e a Hel para tentar ressuscitar o Balder. Hel dá uma condição, ele diz, só libero Balder se todos os seres chorarem por ele. Aí os deuses vão lá para fazer todas as pessoas, deuses, animais, plantas chorarem. Só que Loki faz uma tramóia ali, que eu não vou dar spoiler, e ele evita que Balder volte ao mundo dos vivos. E Balder fica preso lá em Hel. Aqui a gente tem um mito sobre moralidade também, que você também pode trabalhar com umas aulas de filosofia, ou se tiver espaço na aula de sociologia também. Isso cabe ao professor. Eu estou dando aqui as ideias. Aí vocês pegam essas ideias e veem como aplicá-las.
Finalmente, como eu falei até então, como abordar mitos em história, filosofia, sociologia, ensino religioso, 4 disciplinas. Mas existem outras disciplinas que também pode se trabalhar com isso. A BNCC ela mostra que na área de linguagens é preciso compreender diferentes tipos de linguagens. E o mito é um tipo de linguagem. É uma linguagem contendo um teor fantástico. A professora Luciana mostrou lá para vocês que as sagas tem sagas com teor histórico, mas também tem sagas com teor fantástico. A saga é um tipo de literatura. Toda literatura é uma forma de linguagem. Inclusive, poesia também é literatura e é um gênero literário diferente. Então, o mito ele pode ser considerado um gênero linguístico também. Ou seja, o mito ele tem as suas características de narrativa, de como usar o fantástico. Até agora, eu descrevi vários mitos para vocês e vocês notaram os elementos fantásticos. Isso é típico do mito. Lembrando que existe o conceito de gênero fantástico, que é voltado para a literatura lá do século XIX em diante, mas o conceito de fantástico ele antecede a criação da literatura de fantasia. Então, não confundam literatura de fantasia com conceito de fantástico. O conceito de fantástico é anterior. Por isso que dá para trabalhar em diferentes linguagens. Aí a BNCC vai dizer formas de significação da realidade, expressão, identidades sociais e culturais. O mito trabalha com isso. Seja um mito nórdico, grego, egípcio, chinês, japonês, enfim, vocês escolhem por ali. E a BNCC do ensino médio, ela vai mostrar que os mitos também, as línguas também são fenômenos geopolítico, histórico, cultural, social, são variáveis, são heterogêneas, sensíveis a contextos, expressões identitárias, pessoais, coletivas. Esses aspectos aqui vocês podem trabalhar na sala de aula, mas também na universidade. Se você é um professor de letras, seja letras português, inglês, francês, espanhol, ou de linguística, filologia, dá para trabalhar com um mito também nas suas aulas. Você tem um caso do Todorov lá, estudos de semiótica, abordando algumas questões mitológicas. Mas voltando para o âmbito escolar. As disciplinas de literatura, arte, inglês e espanhol, é possível trabalhar com mitologia também. Anteriormente eu citei alguns casos de literatura e arte, sobretudo arte. Vocês podem mostrar cinema, quadrinhos, música, dança, teatro. Aí eu dou uma sugestão aqui. Como trabalhar a mitologia nas aulas de inglês e espanhol? Para quem é professor de inglês e espanhol. Se o Rafael estiver aqui, ele é professor de inglês. Então, eu espero ele fazer o comentário dele ali. É interessante levar em consideração que, por exemplo, eu vou dar uma aula que eu quero ensinar os alunos a tradução. Eu pego um mito, pode ser um trecho do mito em si, eu explico para ele, depois eu escolho um trecho, boto lá o slide ou levo impresso, em inglês ou em espanhol, isso a nível escolar. Porque se for de universidade, você pode levar o mito em francês, italiano, alemão, japonês, enfim, em outro idioma. Mas na escola, em inglês e espanhol. Eu boto aqui, pronto, o Rafael está aqui. Depois eu quero falar contigo, Rafael. Aí você bota lá um trecho do mito e pede para o aluno traduzir. Isso aqui vai incentivar os alunos. Mas aqui eu dou uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem escolher um mito para tradução, dependendo do nível da turma, vocês têm que botar um texto mais fácil ou um texto mais difícil, vai depender do grau da turma. Mas é bom você abordar mitos mais populares. Por exemplo, às vezes o professor diz, não, eu gosto do mito tal porque ele tem poesia, ele tem beleza, ele tem uma moral incrível. Tudo bem. Mas esse mito pode ser considerado algo enfadonho para o aluno, dependendo da idade dele. Por exemplo, você pega alunos do ensino fundamental, para eles, ensino fundamental médio, eles vão querer saber de ação, de emoção, um pouquinho de suspense, terror também. Então, mitos que têm elementos de ação, de suspense, de terror, é mais atrativo do que um mito dramático, um mito lento, ou reflexivo também. Isso, às vezes, você deixa até para as turmas da universidade. Aí, um exemplo que eu dou. Dependendo da faixa etária do aluno, eles têm muito contato com produções da Marvel. Ou seja, o Thor da Marvel,
tivemos aquele filme horrível lá de 2022, Thor, Amor e Trovão, mas temos outros filmes do Thor, temos o Thor nos Vingadores, então vocês podem pegar um mito do Thor e levar, por exemplo, para as crianças crianças não, dos adolescentes da Fundamental 2, Fundamental do Médio também, que eles vão ter um reconhecimento, esse mito aqui é sobre o Loki, tem um Thor, tem um Odin aqui, ou seja, eles têm uma associação, por mais que seja baseado no filme, no desenho, no quadrinho, no videogame. Mas isso facilita eles entenderem o texto e se interessarem pelo assunto. Essa é a questão, eles se interessar pelo assunto. Às vezes, eu ouço de alguns amigos que são professores, e digam, eu levei a música do Legião Urbana, muito bonita a música, mas os alunos não tiveram interesse, porque a mentalidade deles é outra. Por exemplo, eu tenho alunos que eles escutam funk, eles gostam de funk. Se eu levar qualquer outra coisa que não seja funk, para eles não vai. Claro que às vezes eu incentivo, vocês têm que conhecer outros gostos musicais, outros estilos musicais, sejam brasileiros ou de outros países. Mas, às vezes, quando você não consegue chegar a um consenso, aí você vai ter que ceder à turma. Então, você procura explorar essa questão. No caso da mitologia, pode fazer até um levantamento. Aí, vocês gostariam de ouvir qual tipo de mito? Para trabalhar na aula de inglês, de espanhol, fazer uma pequena tradução aqui. Isso também vale para a universidade, não tem problema. Agora, para as aulas de arte. Algumas escolas no Brasil, que é bem raro, têm aulas de teatro. Ou não existe aula de teatro, mas o professor de arte vai fazer alguma pequena apresentação. Na escola que eu dou aula, a professora de literatura, que é a professora Thaís, que também é do Neve, ela fez ensaios com os alunos, na aula de literatura. Eles ensaiaram Memórias Póstumas de Brás Cubas, ensaiaram, se eu não me engano, Édipo Rei, uma cena do Édipo Rei. Então, vocês podem pegar alguma peça ou ópera baseada em mitologia nórdica, que eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, ou pegar algum trecho de algum mito que tenha diálogos e adaptar para a aula de arte para os alunos encenarem aquilo ali. Para mostrar, olha, tá vendo, aluno? Você não precisa trabalhar apenas com teatros, com as peças teatrais. A gente pode pegar um mito e adaptar. Pode ser um mito nórdico ou um mito de outra origem, também, se você quiser. E nas aulas de arte, você pode abordar diferentes tipos de artes e, por exemplo, pintura, quadrinhos, filmes que eu já citei para vocês, e mostrar elementos de mitologia nórdica. Você pode encaixar ali em algum momento. Aqui temos uma imagem, essa aqui é uma representação, se não me engano, acho que é de 2018, por aí, da O Anel dos Nibelungos, que é a ópera mais famosa do Richard Wagner, que foi um compositor alemão. O Wagner, baseado em mitologia nórdica e também lendas do ciclo dos Nibelungianos, lá da tradição alemã, ele juntou elementos dos dois e criou essa ópera. Na verdade, são quatro óperas que formam o grande Anel dos Nibelungos. Aqui temos, nessa imagem, atrizes vestidas como valquírias. Inclusive, a segunda ópera é a Valquíria. Ou seja, a ópera é enorme, então não tem como você fazer isso numa aula de escola, até numa aula de teatro, dependendo, até dá para trabalhar mais algumas coisas. Mas, por exemplo, vai que o professor na escola tem espaço para montar uma pequena peça. Você pode pegar uma cena da Valquíria, bota ali as alunas, elas decoram as falas e fazem a encenação. Ou na aula de teatro lá na universidade também dá para fazer isso. É um exemplo. Essa peça aqui ela tem mais de 130 anos, mais de 150 anos, e até hoje é encenada ainda, o Anel dos Nibelungos. É uma sugestão. Aí você pergunta, professor, existem outras óperas? Existem. Você tem a ópera de Frithjof, a ópera de Sigurd, tem outros personagens. Ou você pega uma ópera dessa que já existe e faz uma adaptação, ou você, como eu disse, você vai lá na mitologia nórdica, nas Edas, escolhe algum mito ali e escreve ali o roteirinho para eles, os diálogos, e eles encenam. Algo de 5, 10 minutos ali, depende da aula, do tempo de aula. Para engajar os alunos nisso, mostrar, temos outros assuntos, como usar a mitologia para o teatro. Para quem trabalha com público infanto e juvenil, tem
essa trilogia de livros, do Magnus Seisen, ela pode ser usada nas aulas de literatura para crianças e adolescentes. Incentiva a leitura, ou trabalhar alguma questão, algum trecho desse livro, até na aula de gramática, por exemplo. Eu quero pegar um texto ali para o aluno fazer a interpretação do texto, ver a questão de gramatical, concordância, resenha, essas normas tudinho. Tem um livro aqui que fala de mitologia, olha, fala ali. Inclusive, para quem não conhece esses livros, eles foram escritos pelo Rick Riordan, que é o autor do Percy Jackson, que estreou recentemente no Disney Plus a série do Percy Jackson. Temos aqui o Magnus Seisen, que se passa no mesmo universo, é um universo compartilhado. Temos As Crônicas de Kênia, que é no Egito, esse aqui é a mitologia nórdica. São 3 livros, Magnus Seisen. No mesmo universo do Percy Jackson, que é dirigido ao público infantil e juvenil. Para quem gosta de usar videogames, temos publicações recentes, Assassin's Creed Valhalla, que ele fala de mitologia nórdica também, inclusive tem todo os capítulos, missões específicos lá em Valhalla. E God of War Ragnarok, que é uma recente, também tem um God of War de 2018, também mitologia nórdica. Particularmente, eu acho que o Ragnarok tem bem mais coisa para ser explorada. Inclusive, recentemente, joguei de novo lá para terminar a DLC de Valhalla, que é Valhalla é totalmente diferente nesse jogo do God of War. Aqui é mais voltado para o público adolescente e adulto. Aí vocês podem se questionar, mas por que, professor, adolescente? São jogos para 18 anos. 16, 18 anos, assim, né? Um público de 10, 11, 12 anos, não é recomendável eles jogarem esses jogos. Vocês até podem mostrar algumas cenas que não tenham violência ali, nudez, alguma coisa assim. Mas não é jogo dirigido para o público infantil. É adolescente para cima. Um exemplo que eu dou, teve uma aula de filosofia minha sobre Sócrates. Tem um Assassin's Creed Odyssey, que é na Grécia Antiga. Aí eu mostrei uma cena do jogo do qual o Aleixo, ele conversa com Sócrates, e Sócrates vai explicar, Sócrates ele usa o método socrático. Aí o Aleixo está conversando com Sócrates e ele aplica o método socrático dele. Eu mostrei para os alunos adoraram, eles foi alunos do primeiro ano, eles têm 15 anos de idade. Alguns nem conheciam Assassin's Creed. Aí teve um que perguntou, professor, isso é um filme ou isso é um jogo? Não, isso aqui é um jogo na Grécia Antiga que tem os filósofos, sobretudo Sócrates. E eu estou mostrando para vocês como é que eu posso usar um jogo como material didático em sala de aula para vocês aprenderem o conteúdo de filosofia. O Valhalla, inclusive, vocês podem usar na aula sobre vikings. Mostrar como é que era algumas práticas vikings para usar o Assassin's Creed Valhalla, não apenas sobre mitologia nórdica. Para quem dá aula de inglês, temos esses 2 livros aqui, que é Mitologia Nórdica para Crianças. Esse livro aqui, ele faz um resumo de vários mitos e ele adapta para uma linguagem que você pode usar na sala de aula para as crianças. Não tem em português, esses livros não foram traduzidos, então por isso que eu sugeri para os professores de inglês, mas quem sabe ler inglês pode pegar esses livros aqui, conferir e usar alguma coisa deles nas suas aulas. Mas você quer para ter uma ideia que existe sim material didático para o público infantil, mitologia nórdica para crianças. Bom, finalmente, já para encerrar aqui a minha fala, para abrir o debate para a gente, lembrando que vai até 10 horas aqui, talvez possa terminar antes. Aqui eu trago algumas sugestões de leituras para vocês, leitura didática e metodológica. Temos o primeiro artigo aqui, do Ronaldo e do Matheus, que ele vai trabalhar mitologia e ensino de ciências humanas, ou seja, como abordar mitologia no geral nas ciências humanas. Segundo artigo, Marcelo e o do Newton, jogos e ensino de... Artigo não, livro. Jogos e ensino de história, ou seja, jogos de videogame, jogo de tabuleiro, jogo de cartas. Como é que a gente pode trabalhar com essa questão lúdica com os alunos no ensino de história? Aulas de línguas estrangeiras, da prática da tradução ao uso das tecnologias educacionais, que eu citei agora há pouco. Para quem dá aula de inglês, de espanhol na sala de aula ou de outros idiomas, como é que eu posso pegar diferentes textos de outras origens e usar nas aulas de tradução com os alunos?
Nem que seja uma tradução simples. Por exemplo, eu tenho alunos lá na escola que eles têm dificuldade em inglês ou em espanhol. Então, não adianta você botar um texto confuso para eles. Pode ser até um texto divertido, mas se eles têm dificuldade, eles não vão compreender. Aí cabe o professor orientar eles. Vamos traduzir palavra por palavra, frase por frase ali, para ser mais dinâmico a aula com eles. A importância da mitologia para o ensino de filosofia nas séries iniciais, ou seja, no ensino fundamental. Filosofia também usa mitologia. Cinema e educação, temos também até, para quem trabalha com história, temos lá do Marc Ferro, que é um clássico, o livro dele sobre história e cinema, mas aqui é um sentido mais amplo. Como usar alguns filmes na sala de aula. Lembrando que isso aqui, inclusive, eu estava até estudando com um concurso, que ele diz que o filme na sala de aula não deve ser apenas entretenimento, ele deve ter um valor educativo, ele deve gerar a reflexão do aluno. Tem professor que às vezes está com preguiça, bota lá para ver filme, documentário e deixa por isso. Não, ele tem que ter um uso didático ali. Aqui, esse artigo ou livros também sugerem isso. E como usar quadrinhos nas aulas de arte. É um outro exemplo aqui também para vocês. E, por fim, minhas referências aqui, para vocês darem uma olhada. O dicionário de mitologia nórdica, que eu mostrei para vocês. Temos também o dicionário de história. Quem quiser trabalhar com vikings, esse aqui é o dicionário de história. Foram poucas referências e eu vou encerrar por aqui e iniciar para o nosso debate. Eu consegui encerrar em 1 hora, basicamente. Minha fala foi proposta para isso. Eu queria convidar a Luciana, se ela quiser falar alguma coisa, antes de prosseguir. Se ela não estiver por aqui... Estou aqui. Então, muito obrigada, Leandro, pela exposição. Foi muito interessante você ter trazido essa questão do BNCC, tudo é bem importante, né, colocar, porque a gente vê, né, como não só a mitologia nórdica, mas outras mitologias têm espaço para serem trabalhadas dentro da sala de aula, desde a educação infantil até a pós-graduação, né? Então, isso é muito importante para a gente ver como as pesquisas, né, que nós do NEV fazemos, não é só pesquisa pura pela pesquisa, ela tem sim uma explicação e um fim didático. Então, eu agradeço imensamente a sua colaboração e agora deixo esse espaço aí aberto para as pessoas poderem tirar suas dúvidas, fazerem perguntas e fazerem seus comentários. Então, gente, agora é com vocês. Eu vou desligar aqui o meu microfone e a câmera justamente para não dar interferência. Então, agora sinta-se à vontade para perguntar. Tá. Alguém levanta a mão e eu vou chamando ali. Pode perguntar ali. Se o áudio de vocês estiverem ruim, digitem lá no chat, que eu leio aqui a pergunta e lhe respondo. Cadê o Rafael? Rafael Melo. Se ele estiver por aqui, já pode fazer as perguntas dele. Pronto, pode perguntar, Rafael. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Quero agradecer aí pelo espaço, né, do NEV e a disponibilidade de todos os membros. E agradecer aí pelo curso também, que está muito bom, estou acompanhando. Eu queria perguntar o seguinte, professor, eu fiz a pergunta também em outra aula, né, a questão da saga adaptada para as crianças. O senhor me mostrou 2 aí em inglês, né? Que o senhor mostrou aí as imagens e tudo mais. Em português não tem nada, mas o NEV tem alguma ideia de disponibilizar, né, um material? Eu usei a palavra cartilha por falta de outra melhor, para orientar assim, os professores em português, porque assim, a realidade é completamente diferente, né? Lá nos Estados Unidos e aqui tem muito mais recursos, enfim, a realidade é completamente diferente.
e fazer um material, uma cartilha mais adaptada à nossa realidade seria muito interessante para os professores, né? Eu falo como professor de inglês, mas para professor de história, como o senhor mencionou, de artes, qualquer disciplina que possa fazer esse vínculo com a Sim. mitologia. O Neve tem alguma ideia de produzir algum material, de produzir artigos focado na parte didática desses professores, na parte da aula em si, né, da prática da aula, levando em consideração a mitologia, as sagas, até mesmo a história dos vikings, né, como eu Uhum. fiz aí Sim. numa oportunidade. Tem alguma ideia de fazer esse trabalho? Se Luciana quiser comentar sobre essa questão aqui, ela pode falar, Luciana, se quiser falar, responder ele ali. Assim, antes de se ela comentar, dos Vikings tem. Já existem alguns artigos, se não me engano, que ele fala de como você trabalhar com quadrinhos de história de Viking, filmes Vikings, em sala de aula. De mitologia, não tem livro, não. Se tiver algum artigo, deve ser alguma coisa bem perdida por ali. No Neve tem, não sei se ainda existe esse projeto, mas teve assim, a ideia de se criar um material didático, paradidático, enfim, para orientar os alunos e os professores também de como abordar a mitologia nórdica. Mas isso que você falou é bastante pertinente. Agora, depois desse curso, é bom reforçar essa ideia. Talvez a gente tenha que trabalhar nisso mesmo. Pegar essas ideias aqui desse curso para levar adiante e produzir uma cartilha. Não tem problema de dizer cartilha, não. Pode ser uma cartilha mesmo. Deu para responder, Rafael? Infelizmente, não temos algo mais. Beleza, A Luciana vai perfeito, falar. muito obrigado. Só respondendo aqui, desculpa ter te cortado, Rafael, muito mais uma vez obrigado pela presença, obrigado pela pergunta. Pois é, esse material aí que você está sugerindo, esse curso aqui, que foi uma ideia minha, como eu já falei no primeiro dia, ele surgiu justamente desse projeto, né, que eu e o professor Johnny estamos fazendo parte, que é o Cores do Nordeste, que é uma extensão do curso de Geologia da UFPE, aqui no vizinho Recife, que é oferecer essa capacitação para professores, e eles fizeram um material didático. Um material didático de várias formas para os professores usarem. Esse curso aqui, essa capacitação docente é justamente um embrião para se fazer realmente esse material. Porque o que a gente está percebendo hoje, principalmente, né, o Leandro vivencia o cotidiano, né, da sala de aula do ensino fundamental e médio, você também, a Luciana Bertini e tantos outros que estão inscritos aqui que vivenciam o cotidiano da sala de aula. O aluno que está chegando na sala de aula hoje é um aluno que já chega trazendo toda essa bagagem sem saber que traz, tá? Infelizmente, eles não sabem que eles trazem. Conhecimento de literatura fantástica, de literatura de fantasia, de mitologia, porque eles conhecem esse universo através de jogos eletrônicos, da própria literatura de fantasia, do cinema, dos streamings que tem hoje. Então, é interessante o professor ter ferramentas em mãos para poder trabalhar isso em sala de aula e também para poder direcionar esse conhecimento para os conteúdos que ele está aplicando em sala de aula, né? Como o Leandro explicou aí vários, né? Que olha, que vocês podem trabalhar, né? Essa narrativa nesse tema, essa outra narrativa, vocês pegam e trabalham aqui. Esse curso é para fazer um embrião para futuramente, quem sabe saia ainda até o final desse ano, justamente um manual para oferecer
para os professores mesmo, deixar disponível, né, online, para os professores poderem trabalhar em sala de aula, né, oferecendo de uma forma assim mais prática, né, trabalhar alguma teoria assim que também é assim muito necessária, mas algo assim um manual mais prático para os professores, né? Então, esse curso é o embrião para isso sair futuramente. Espero aí que tenha respondido, tá? Agora, continuam as perguntas, que eu já fiz a minha interferência, eu vou só desligar aqui para não fazer barulho. Obrigado, Luciana. Bom, respondeu, Rafael? Respondeu sim, muito obrigado, professor. E professora também, muito obrigado, professora Luciana. Pronto. Valeu. Eu vou ler aqui a pergunta do Paulo, Rafael. Ele botou aqui no chat, é uma série chamada Vilã de Saga, conheço. Inclusive, eu escrevi um pequeno artigo sobre a temporada 1. E ele diz que tem um episódio que ele, assim, os devotos de Odin começando com o monge cristão. Seria interessante, assim, dá para trabalhar. Inclusive, Vinland Saga ela é bastante recomendada você trabalhar com ela nas aulas de história. Quando vocês forem falar sobre Idade Média, em algum momento da aula de Idade Média, dá para falar de Viking. Vinland Saga é até hoje o desenho, mas também a produção audiovisual que tem uma cultura material muito precisa. É mais preciso do que série Vikings, do que Último Reino. Ou seja, então dá para usar, sobretudo nas aulas de história, para trabalhar com essa questão do costume, de como é que era o comportamento, a cultura material, a aparência dos personagens. Você pode ver que nem todo o nórdico lá ele é barbudo, eles usam bigode, cavanhaque. Não necessariamente todos são louros, apesar do Thorfinn ser louro lá. Nesse sentido, na questão mitológica, o Valhalla ele não aborda tanto mitologia. Ele tem referências a Odin, tem uma cena lá da primeira temporada que mostra as Valquírias. Um momento ou outro que dá para trabalhar, mas essa questão de religião também. Por exemplo, na aula de história ou de ensino religioso, mostrar esse contato entre as duas religiões é possível, sim, abordar, Paulo Rafael. Espero que tenha respondido. Se tiver mais dúvida, pode perguntar. Quem tiver perguntas, pode levantar a mão aqui. Perguntas? Vamos, temos tempos ainda. 21h10. Se alguém for professor aqui, se não ficou claro alguma explicação, pode perguntar. Mesmo que alguém que não seja professor, se tiver curiosidade, professor, como é que eu posso trabalhar em pesquisa sobre isso? Pronto, Sara levantou a mão. Pode falar, Sara. Oi, professor, boa noite. Boa Tudo bem, noite. senhor? Eu sou estudante de História da UFPA, é uma das universidades aqui do estado do Pará. Aí teve uma disciplina que foi ministrada por um professor muito bacana, que é a História Medieval. Fiquei bastante encantada. Aí, só que a história, né, a disciplina da história, você está falando de negócio de mito, de mitologia grega, de mitologia nórdica, a história ela fica muito presa, a maioria dos professores ficam presos no livro didático, achando que só tem que seguir tudo ao pé da letra. Ser professor, literalmente, tem que saber se reinventar, não precisa ficar ao Sim. todo preso àquilo, mas saber trabalhar suas formas de estratégias e entre os recursos, principalmente em questão de escola. O menino, acho que foi o Rafael, fez uma comparação muito bacana, que lá nos Estados Unidos, realmente, eles têm mais recursos, mas no Brasil, tu vai numa escola pública, não tem os recursos didáticos, como os data show, entre outros. Uhum. Aí o professor ele tem aquela tarefa de se reinventar, tipo, já que não tem data show numa escola, a gente vai pegar uma cartolina, a gente vai fazer isso, vai fazer Sim. aquilo. É mais uma observação que eu queria fazer, de não ficar muito preso com essa questão de cartilha só, porque a história, ela não apresenta só um lado, ela apresenta vários lados. Aí trabalha Uhum. realmente com religiões, é uma coisa muito complicada, é um choque, porque a gente já está muito acostumado com a cultura do cristianismo, principalmente aqui no nosso Brasil. Aí tu apresenta outra forma de cultura, aí essa é daí do Ragnarok, né, se eu não me engano.
a gente fazer uma comparação. Ela fala que é uma espécie de apocalipse para a religião cristã, mas acontece que cada religião tem a sua própria forma peculiar, própria mesmo, porque ela, tipo, nos indígenas não tinha concepção do bem e do mal, e entre outros também nem tem essa concepção de inferno, por assim Sim, dizer. sim. É mais um levantamento que a gente tem que ter cuidado quando a gente for falar. Eu acho muito complicado falar essa questão religião, uma coisa bem sensível, né? Quando a gente vai falar com os alunos, meio que debater, principalmente aqueles que são muito, assim, vêm de uma família muito tradicional demais. É um embate bem forte. Aí tu vai pegar a filosofia, pensou, outras mitologias. É um negócio bem forte mesmo, impactoso. O professor tem que saber como equilibrar isso daqui. Como eu dou aula de filosofia e sociologia, às vezes tem coisa de filosofia lá que os alunos vão discordar. De sociologia também. Essa semana mesmo, foi quarta-feira, aula de sociologia, eu fui falar sobre populismo, conceito de populismo. Aí eu citei casos de presidentes no Brasil que foram populistas. E teve aluno lá que entrou no debate mais do campo pessoal. Professor, eu não gosto desse presidente, eu não gosto daquele fulano. Não, tudo bem, seu direito de não gostar, mas eu estou falando do conceito. Ou seja, ocorre isso. O que a Sara comentou que às vezes falta recursos, que o professor tem que levar recurso. Por exemplo, eu dou aula numa escola que não tem biblioteca. Então, nas minhas aulas de filosofia e sociologia, eu levo os livros para os alunos. Ficou tão marcante que os alunos dizem, professor, o senhor é um dos poucos professores que trazem livros para mostrar para a gente. Livro de filosofia, livro de história, de literatura, de sociologia, de mitologia. Eu pego um tema, o tema de hoje é sobre isso. Eu trago aqui, esse aqui é o livro, para vocês verem. Esse aqui tem PDF, esse livro, ou vocês compram, custa isso. Quando o professor, dependendo da intenção, da boa vontade do professor, ele consegue meio que se equilibrar ali. Claro que a falta de recursos prejudica. Por exemplo, lá tem uma escola que eu dou aula que todas as salas têm data show. É uma escola privada. Então, ajuda muito eu passar filme, documentário, imagens, mas tem outros que não têm isso. Ou seja, como a Sara disse, vai ter que fazer uma cartolina, ou imprimir as imagens um por um, às vezes até por conta própria do professor, eu já fiz isso. Já teve escola que eu tive que imprimir o material didático por conta própria para levar para os alunos. Mas, às vezes, dá certo com alguma turma, você se alegra, não, meu investimento valeu a pena. Às vezes, você fica frustrado, eu gastei dinheiro, tempo com isso, o aluno não está nem aí. Mas são ossos do ofício, acontece. Dúvidas? Comentários? Vamos que não temos tempo. A Luciana está respondendo aqui no chat. Quem nem traz um conteúdo. Sim. A gente tem que seguir o livro didático, sim. Mas, dependendo do tema, você pode inserir exemplos. Por exemplo, tem temas de sociologia que eles dão um conceito de família. Eu trabalhei essa semana com os alunos. Lá, o livro dá uns exemplos. Eu peguei só o conceito e eu botei meus exemplos. Aí eu trouxe um bocado de coisa por fora. Eu não deixei de seguir o livro. Eu dei o conceito, mas os exemplos eu não peguei do livro, não. Eu trouxe meus exemplos que estavam bem melhor do que o do livro. Então, quando o livro dá brecha para isso, se o professor tiver sagacidade, aí nesse ponto ele pode investir. O livro tal de história, vamos falar de Grécia Antiga, etc. Ali, tem uma brecha aqui que eu posso trabalhar com isso. Eu vou ali e faço. Essa semana eu estava conversando com uma professora de arte, e ela disse que no livro didático citava um certo artista lá, e ela disse, eu não vou dar esse artista não, para os alunos não, porque ele é muito polêmico. Aí ela não mostrou isso não, porque ela disse, aí ela falou, não, mas está no livro deles. Exato, mas a coordenação, se eu mostrar, a coordenação vai reclamar. Aí ela não tirou por isso. E como a Sara comentou, trabalhar com religião é complicado, mas com mitologia é um pouco mais fácil. Mesmo a pessoa sendo, digamos, um religioso mais conservador, ele vai entender que mito é algo falso. Então, aquele não vai abalar a fé dele. Então, para ele, se ele vê que o Odin criou um homem
das árvores, o homem e a mulher da árvore. Ah, isso é só um mito. Então, isso não abala a minha fé. É diferente de você chegar para ele e dizer, Adão e Eva não existe não, viu? Aí é diferente, é diferente. Pronto, o Rafael está escrevendo aqui. O ensino público é um pouco mais flexível, é verdade. E o Paulo está entusiasmado para transmitir o conteúdo, sim. Alguma pergunta? Tem outros professores aqui, hoje na aula? Eu sei que nos outros dias tinham professores. Ou tem alunos de pós-graduação aqui, que eles... Inclusive, aproveita que se vocês tiverem dúvidas sobre pesquisa, sobre mitologia, eu posso comentar aqui também, se alguém aqui quer trabalhar com isso na universidade, seja fazer artigos, apresentação de trabalho. Inclusive, temos o SEV anualmente. Se você quiser apresentar trabalho no SEV, quando abrir as inscrições, mandem as atividades de vocês. Atividade não, a comunicação. Aí diz, professor, eu quero me vincular ao NEV, como é que faz? Aí você tem que estar no mestrado ou no doutorado. Aí você, se tiver no doutorado ou mestrado, aí você manda a proposta lá para o professor Johnny e a gente abre ali a assembleia para avaliar isso. Mas fora isso, sinto muito, não vai entrar. Por enquanto, não. Bom, assim, São Patrick, pelo ponto de vista pagão, o dia de São Patrício, eu tinha até esquecido o dia de São Patrício. E o da questão da Páscoa e da Ostara. Pronto, o Rafael que está comentando. Rafael, quer comentar alguma coisa de áudio ou só no chat ali? Se você quiser falar. Já que você citou o caso lá de São Patrício, de La Ostara. Só comentar rapidinho, então, que nas minhas aulas, né, apesar de ser de inglês, né, eu consigo fazer uns paralelos para a história da língua, né? Então eu trago ali as referências escandinavas, celtas, enfim, da língua, né? E eu consigo fazer essa ponte. Então, as datas comemorativas da Páscoa, agora, né, recente, da Páscoa, do Saint Patrick, eu sempre faço o outro lado, né, da história, aquela que quase ninguém sabe ou não tem Sim. nos materiais didáticos. Então, eu conto o que foi, né, por exemplo, o massacre lá dos celtas, no Ostara, eu falo como é que eram os rituais pagãos, né? Porque, pelo menos o que a gente tem conhecimento, né? Para eles entenderem que muito do que é feito hoje, né? Muito das tradições que a gente segue hoje não são inteiramente nossas, né? É um pouquinho de cada coisa aí cultural. E aí, então, eu falo da Ostara, eu falo do caso dos pagãos, né, que foram assassinados lá na época de Saint Patrick. Então, eu tento sempre fazer esse porte, né, para a história, para eles conhecerem o outro lado, porque muitas vezes Sim. os alunos não conhecem, né? É abrir mesmo a visão de mundo deles. Porque para eles só tem uma religião, se não tiver essa religião, você não é nada, você é do capeta, enfim. Então eu tento mostrar também a parte religiosa, certo? Claro que com muito cuidado, né? Muito Para cuidado. não dar, enfim, um problema com pai e mãe, que muitas vezes não entendem, né, o Eu não intuito entendo. da Isso eu sei aula. porque eu já peguei isso em sala de aula. Alunos Exatamente. Fiz uma crítica à corrupção na igreja, os alunos foram na coordenação reclamar, dizendo que eu estava falando mal das religiões. Eu falei mal da instituição. E não dei nomes da instituição. Eu digo que a corrupção existe. Aí eles não entendem, né? Aí fica. Aí eu digo, não acho que quem é religioso é puritano, não. Puritano não, é incorruptível. Existe esse imaginário. Mas, Então, inclusive, Rafael, desculpa cortar, como você é professor de inglês, agora eu me lembrei, os dias da semana em inglês é referência à mitologia nórdica. Isso aí é certo. Isso Início é do certo, tá? ano, essa aula já é garantida. E aí eu deixo, eu falo sobre os dias, né? Dou exemplo de um dia só da semana, eu falo de quinta-feira, né? De Thursday. E aí eu deixo eles procurarem, né? Eu falo como é que é o caminho, o que eles têm que procurar, e eles vão trazendo. E aí eles trazem, assim,
a história do Deus que pesquisou da forma deles, né? Eles pesquisando na internet, enfim, dando o jeito, e eles trazem e a gente debate ali na próxima aula e tal, para todo mundo fazer também o processo de busca, né, da informação e tudo mais, para eu não dar também isso tudo de bandeja. Sim. Então eles procuram, e eles percebem que realmente está atrelado, né? Muita coisa da língua inglesa, pelo menos, está atrelado a esse passado escandinavo, mitológico, fantástico, né? Os vikings passaram séculos na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia. O inglês antigo, o irlandês, os escoceses absorveram do norte antigo. Às vezes eles não têm noção disso. Aham, com certeza. Pronto, obrigado pelos comentários, Rafael. Aqui no chat, diga, Só um Luciano. comentário aqui, pegando o gancho do que o Murilo... Peraí, deixa eu ver se é Murilo para dar o nome correto. Murilo Barros. Né? Isso, que ele está falando dessa questão que tem mesmo na escola a disciplina de introdução à literatura, né? Quando a gente começa a explicar para os alunos o que é literatura, como é que surgiu, papapá. E de fato, né, a gente está realmente preso nesse modelo grecolatino, né, de que tem a Ilíada, tem a Odisseia, tem a Teogonia, aí tem a Eneida do Virgílio, aí tem a... Aí depois pula para Camões, porque você não vê Medieval. Exatamente, né? Isso é um buraco. Isso me lembra dos meus tempos de graduação, dos meus colegas que faziam ciências sociais, que tinham a disciplina de filosofia, tinham uma disciplina de história, então o mundo começava lá na Grécia. E aí depois o mundo ia para o Renascimento. Eu falava assim, como assim? Né? E o que você faz aí com Santo Agostinho, com São Tomás de Aquino, né? Com Abelardo, Santo Anselmo de Cantuária. E outros. Mas é que a Idade Média é a Idade das Trevas. Quando eu fazia iniciação científica em literatura medieval portuguesa na época, quando vinha com essa Idade das Trevas, eu olhava no relógio e falava, puto, cara, eu tenho um compromisso aí, valeu. Depois um dia a gente conversa, tá? Porque quando a pessoa já começa com essa trava, tudo que você vai falar não vai tirar ela desse obscurantismo. Então, eu ia cuidar da vida e eles iam cuidar da vida deles, né? Então, é muito importante a gente apresentar também outras visões, né? Isso que o Leandro falou é muito importante na literatura. Então, você vê Homero, você vê Virgílio, você vê Ovídio, aí você vê lá o Camões, aí depois tem um vácuo, né? E aí vai depender também muito do professor, porque tem professores que trazem, né? Mas também não adianta trazer a Idade Média, de que na Idade Média só teve cantiga de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, tá? Porque tem os exatamente, tem os escárnios de amor, tem os escárnios de amigo, tem uma série de coisas muito mais amplas do que só essas três que está lá na apostila ou no livro didático, não é? Então, a gente precisa começar a trazer essas outras literaturas até para ampliar, né? Os nossos alunos hoje chegam, muitos já jogaram Age of Empires, né? Já jogaram Gods of War. Olha, eu não entendo nada de jogo, isso é tudo que eu aprendo vocês aí, tá? Porque eu não jogo nada, tá? Mas é tudo que eu vou assimilando e aprendendo de vocês. Então, ele chegou, então ele conhece, não é que dizer ele conhece, ele é um profundo conhecedor, ele já ouviu falar, tá? Ele já ouviu falar e ele sabe que tem. Pô, se ele sabe que tem, por que no livro não traz? Então, não é o professor fugir do assunto que está no livro, na apostila, como o Leandro comentou. É o professor colocar a mais esse conteúdo. Dá outros exemplos. Exatamente. Pode dar o exemplo do Homero, pode dar o exemplo do Camões, mas, de repente, você vai dar também um exemplo de um Snorri Sturluson. As sagas. Arthur. De um Asbjørn e Moe, de um próprio Jacob Green, né?
do Andersen também, para jogar para o mundo nórdico, né? Porque o Andersen não escreveu A Pequena Sereia da Disney. Tá? Teve o filme, inclusive. Né? Então, e aí as pessoas se decepcionam. Ai, mas o conto do Andersen é feio, da Disney é bonito. Disney ele vai alegrar as histórias, isso é fato. Né, gente, por favor, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é bem interessante a gente trazer, né, isso para os nossos alunos, mostrar que há outras coisas, né? Aí eu tenho uma curiosidade aqui. O Rodrigo Alves, ele colocou aqui que uma metodologia bastante interessante é vivendo a história. E aí eu lhe pergunto, eu sou muito curiosa com metodologia. Que metodologia é essa? Pode responder aí no chat mesmo, tá? Eu não sei, vivendo a história, orientar os vikings no Fundamental 1. No Fundamental... tem que ver como é que faz. Porque, assim, se você tiver uma aula abrangente de história... vou falar um pouquinho de Idade Antiga, Média, dá para trabalhar com eles, para citar os vikings. Sim, sim. E é isso que o Paulo falou também, Camões vem com os dois pés na porta, né? É isso mesmo, né? Vivendo a história, acho que é Live in History, recriação histórica. Para trabalhar com história, com a metodologia da história viva. Rafael botou ali, então é o História Viva. Obrigada. Eu também acho bem interessante trazer esses contos babilônicos, né? Esses contos mitológicos, né? É bem interessante. Agora, professor com visão errada, eu lembro até hoje dos meus professores de história do ensino fundamental, e eu até hoje me questiono, olha que eu já sou antiga, hein? Como é que eu fui gostar tanto de história? Porque era uma tristeza, viu, gente? Eu ainda estudei como é que eram as provas de história. A professora dava um questionário de 10 questões para a gente decorar, tinha que decorar, e na prova caía 5 daquelas questões. Sabe, era assim que eram as provas, né? Então, e a professora já entrava desanimando a gente, dizendo que a história é matéria decorativa, o que importa mesmo é vocês aprender português e matemática. Cara, eu malemar sei 4 operações, sabe? É aquele meme, né? Mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara no meu cotidiano, tá? Eu sou bem assim, né? Eu estou fazendo os comentários aqui, me perdoe, Leandro. Não, tem espaço aqui, pai. A gente está falando de didática e ensino aqui, não tem problema não. E aí a Sara colocou isso também, que é muito interessante, né? A gente deixa até a África e a Ásia de fora mesmo, né? Sobretudo a Ásia, porque a África agora é obrigatória por lei. Tem a lei agora. A lei de 2003, mas a Ásia, para dar um detalhe sobre a Ásia, a gente vê a Ásia em história, é a Ásia contemporânea. A gente vê a Ásia na Antiguidade, Mesopotâmia, um pouquinho de Pérsia, Alexandre o Grande, acabou a Ásia, século XX. O resto da Ásia, mongóis, chinês, indiano, né? turco, etc. Aí a gente vê, né, a importância que um país como a China teve na Idade Média com a Rota da Seda, né? A China alimentava, supria, né, os mercados europeus, né, da seda. Chegou até na Escandinávia a seda, né? Como adorno, né, de roupas que vinha pela Rota da Seda, né? Vinha pela Rota da Seda, chegava lá em Constantinopla. Exatamente. Aí os nórdicos desciam pela Europa Oriental até o Mar Negro, compravam em Constantinopla, subia até a Escandinávia. Para vocês verem o negócio lá do outro lado da Ásia. E aí a gente acha que globalização é coisa de agora, né? Não é? Então, e aí, uma crítica que eu tenho, peraí que vai passar o Pimenta aqui na frente, já saiu. Uma crítica que eu tenho também com a África
é que muitas vezes a gente acaba olhando para a África como uma África vítima, né? Ai, a África foi vítima dos colonizadores, a África foi expoliada. Claro que foi, a gente não vai negar isso, pelo amor de Deus. Ninguém aqui está com discurso negacionista. Mas é interessante a gente também observar outra África, né? Uma África produtora de conhecimento. Nós temos os grandes reinos, né, que estavam localizados aonde hoje se encontra a Etiópia, por exemplo, Etiópia, né? Mali, o Mali, Zimbábue. O Magrebe e tantos outros lugares importantíssimos, né, ali da África. E muitas vezes a gente, porque o colonizador foi lá e espalhou a África. Sim, fez isso, mas tem outras coisas, né? Por isso que quem trabalha com África em sala de aula, uma sugestão que eu dou aqui é procurar um quadrinho que foi editado pela LPM, aqui do Brasil, que ele se chama Aya de Yopougon. É uma roteirista da Costa do Marfim, e quem desenhou foi o esposo dela, que é francês. Então, ela fez um quadrinho, uma história em quadrinhos, e isso gerou um projeto de leitura na África francófona toda. Inclusive, hoje o projeto está na África toda, patrocinado pela Unesco, tá? Que surgiu de uma das personagens desse quadrinho, que é a Akice. Luciana, depois você bota o título aqui para eles no chat, para eles darem uma olhada. E aí é bem interessante, porque é uma outra África, sabe? Então, são os conflitos dos jovens que tem que escolher a profissão, vou para a universidade, vou casar. Então, não é uma África diferente, né? Até a roteirista, ela fala assim, olha, esqueça essas siglas complicadas, esqueça epidemias, guerras, conflitos étnicos. Aqui é uma outra África, não é? E que é uma África que a gente desconhece. Então, nada melhor do que descobrir esta África pelos olhos dos próprios africanos. Isso que é mais interessante. Não é um ocidental, né? Um europeu, um americano, que eu falo americano, vai do Canadá para mim até lá do Canadá até na Patagônia, tá? Não é um americano falando, é uma mulher africana falando sobre a África, tá? Então, isso também é bem interessante, né? E aí, trazer tudo isso. Então, eu vou colocar o nome do quadrinho aqui, e Leandro, a Isabelle levantou a mão. Então, certo. Isabelle, pode perguntar. Não é uma pergunta, é um comentário mesmo. Pode eu gostei muito dessa última fala da professora Luciana, e acho que isso tem muito a ver com o modelo curricular. Eu não sei como está hoje as aulas de história, a questão curricular, mas na minha época, uns 15, 20 anos atrás, era muito esse modelo do colonizador mesmo. Então, por exemplo, até mesmo a história do Brasil, a gente começava a estudar lá em 1500, quando os colonizadores portugueses chegaram no Brasil, mas e o que tinha aqui antes, e as culturas indígenas, né, dos povos originários daqui. E aí é a mesma coisa, a gente aprende sobre os povos indígenas dessa forma negativa que se aprende dos povos africanos, que eles foram os colonizados, foram escravizados, que resistiram, e aí depois veio a escravidão dos povos africanos e tudo mais, mas a gente não aprende sobre a história, as cosmologias desses povos, que também seria interessante, né? Esse anterior ao 1500, eu não sei como que está hoje em dia, porque eu não estou trabalhando nas escolas, né, de ensino fundamental e médio, mas acho que não tem mudado muito, né? Mudou algumas coisas, assim, não mudou tanto, não. Hoje em dia a gente chama de, alguns falam de pré-história do Brasil, outros falam de período pré-cabralino, pré-descobrimentos, que eles dão
procuro dar um pouco mais de ênfase, mas isso também depende muito do livro didático, do professor. Tem professor que não se importa muito em dar isso, aí vai retomar o período colonial mesmo. Mas existe, sim, essa abertura de falar dos povos nativos. E como, independente do estado, você vai falar, destacar os povos daquelas regiões ali do estado. Potiguar, Tupinambá, Tupiniquim. Pode comentar. Não, eu ia complementar que ainda, agora pensando nessa questão do fantástico e de como trabalhar mitologia, eu conheço alguns mitos, histórias, narrativas indígenas dos povos caigangue, que tem mais aqui na região do Paraná, e tem a história da araucária, por exemplo, de que como que surgiu a araucária, que era um indígena, e aí ele foi morto pela tribo da amada dele, por engano, aí a amada enterrou esse indígena e cresceu uma araucária no lugar, e aí dá para fazer um comparativo, por exemplo, com as narrativas da criação dos primeiros seres humanos, né? Mesmo que seja de uma forma invertida, porque aí, nesse caso, eles foram, o primeiro homem e a primeira mulher foram criados da madeira ou de duas espécies de árvores, né? Então, dá para também trabalhar essas comparações com as mitologias, né? É uma ideia, assim. Já que você falou, isso é interessante, porque eu lembrei que tem o mito do açaí, da mandioca também, da Vitória Reza, são todos mitos envolvendo plantas. Do Guaraná também. Dá para fazer essa comparação. Ó, você pode pegar a questão nórdica, ou começar no nórdico, ou começar no indígena, e ir espalhando pelo mundo. Tem o milho entre os maias, os astecas, tem outros povos também. Ou seja, a gente faz um estudo comparado com outras culturas também. Lembrando que agora em abril teremos o Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril. Já está se aproximando. O que é interessante, pegando o gancho aí no trabalho, no que a Isabelle comentou, que eu acho fantástico, adoro cosmologia, cosmogonia e mitologias indígenas, né, do Brasil, e você falou dos caicangues, os caicangues são muito especiais para mim, porque eu tenho uma atriz-avó caicangue, ali da região do Bauru, no interior de São Paulo, então eu me orgulho muito dessa ancestral caicangue, né, que falavam que ela era muito brava, né, uma índia brava. E o que eu acho bem interessante é a gente colocar e trazer, que ele é muito esquecido, é o trabalho do Daniel Munducuru. O Daniel Munducuru é professor, é alfabetizador, e ele tem um trabalho fantástico, não no sentido do nosso curso, mas um trabalho fantástico sobre recolha de mitologias indígenas, né? Ele é do povo Munducuru, né? Daí o sobrenome dele, né? Que já se refere ao povo ao qual ele pertence. Ele tem um trabalho assim fantástico mesmo, sabe? E tem escolas que vão trazer, né, o trabalho dele, que é importante, eu acho o trabalho do Daniel Munducuru de um valor inestimável, né, precisa ser mais conhecido, mas aqui nós ainda temos um grande preconceito dentro das licenciaturas em pedagogia, que ainda tem muito professor e muita professora que, quando vai dar aula da disciplina de História da Educação, começa o seu primeiro dia de aula dizendo a seguinte coisa: a educação no Brasil começou com os jesuítas. Já começa falando esse impropério, sabe, cometendo essa... Aí não tem nem nome para esse tipo de coisa, né? Como se os povos, né, indígenas que já estavam, os povos nativos daqui, não tivessem educação. De onde que eles tiram essa ideia? Né? Tem um sujeito aí que no YouTube que defende essa ideia, não, porque os jesuítas, porque o indígena não sabia contar, ele contava 1, 2, 3 e muitos. E tá certo, gente, 1, 2, 3, quantos tinha lá? Nós, hoje, né, todos letrados, a gente falava assim, quantas pessoas tinha? Ai, tinha, era muita gente.
Nós falamos isso. Então, qual é o problema de falar 1, 2, 3 e muitos? Não é? A gente também precisa vencer também tirar essas teias de aranha, né, gente? Passar uma vassoura aí, um pano de chão, tacar uma água sanitária aí, faz bem, né? Bom, o Matheus aqui, César, ele perguntou se eu tinha um canal na época. Não tenho um canal na época, Matheus. Agradeço pela aula, mas tem vídeo meu no canal do NEF. O canal do NEF no YouTube tem apresentação minha lá, coordenador do Mesa Redonda. Tem um estudo, tem um mini curso meu lá que eu falei sobre historiografia viking, se não me engano. Acho que foi 2 horas, quase 2 horas e meia de aula. Tem no canal do NEF. Você entra lá, ou qualquer um de vocês, tem por ali. Eu não tenho um canal no YouTube, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Já me pediram, talvez futuramente eu possa fazer, né? Eu não sei. Sobre sim, o Murilo comentou sobre essa questão da literatura greco-latina, de fato é. Isso não é só literatura, não. Filosofia também. Filosofia, 90%, o Lourenço vai perguntar. Só um momento, Lourenço. 90% do conteúdo de filosofia que eu dou na escola é filosofia europeia. Ano passado teve uma aula lá que eu levei filosofia asiática para eles. Fui falar de filosofia árabe, chinesa, indiana, japonesa, para mostrar, não é só a filosofia europeia que existe, não. Os outros países existem. Pode falar, Lourenço. Boa noite, Leandro. Boa noite. Parabéns pela sua aula. Não, era só uma complementação a respeito do poder utilizar, vamos dizer assim, a mitologia na sala de aula, pensando como você falou no início, a quais seriam as disciplinas mais aptas por isso. Eu penso que, sendo cientista da religião, as aulas de ensino religioso, ele deveria ser entendido um pouco mais com uma amplitude diferente por parte das instituições, porque eu não dou aula, mas percebo que as instituições que eu estive durante o meu processo de formação pelo estágio, ele quase é um problema ter ensino religioso dentro da sala de aula, porque se parte de um pressuposto que ele poderia afetar a crença de uma determinada categoria de pessoas. Quando, ao contrário, eu penso que deveria até ser ampliado e torná-lo quase não facultativo como modalidade, porque ela permitiria ser, como eu posso dizer, dado de uma forma que o cientista da religião se forma, vamos dizer assim, desculpa o jogo de palavras, assim, ela seria muito boa para ampliar um pouco o entendimento de que não é ensino religioso uma forma proselitista de passar uma crença para um aluno. Ao contrário, ela abriria espaço pelo tipo de matéria que você propôs hoje à noite. Seria muito interessante que essa visão fosse acatada pelas instituições, seja elas particulares, seja elas públicas, porque não, nesse caso não tem grande diferença. Eu percebo, conversando com as pessoas, que o ensino religioso é muito limitado por falta de conhecimento daquilo que ele poderia oferecer, porque você hoje à noite falou uma série de possibilidades que, se tivesse presente diretor didático de instituições, entenderia muito mais de uma forma, como eu posso dizer, ampla, ou quanto seria bom utilizar mitologia, por exemplo, que não teria nada de problemático para o aluno de perder a própria fé, de ser afetado na própria crença. Ao contrário, permitiria também, como você, professor de história, de ampliar também, facilitar o entendimento da história, porque certas coisas necessitam uma do outro para poder ser trabalhado. Ou seja, se tivesse uma parceria maior, uma valorização do ensino religioso em função de outra disciplina também, de criar aquela multidisciplinaridade para poder utilizar na sala de aula, eu acho que seria interessante como aspecto. Óbvio que
consta aos profissionais de ensino religioso tentar criar esse espaço dentro na sala de aula, convencendo o pessoal mais assim, que freia um pouco essa abertura, achando que não leva a nada, ou atrapalha eventualmente a crença que essas pessoas têm própria de fé. Sim. Obrigado por ter me... Agradeço, Lourenço. Mas isso acontece mesmo. Essa semana passada, eu botei 2 alunos para fora de sala, na aula de sociologia, por piada racista e de intolerância religiosa de matriz africana. Eles não pararam, fazendo piada com Umbanda e Candomblé, eu botei para fora de sala. Antes de botar, eu disse, isso é intolerância religiosa, isso é crime. Aqui vocês vão receber uma advertência. Na rua, vocês podem ser denunciados por crime de intolerância religiosa. Mas lá na escola não tem ensino religioso. Se tivesse, talvez tivesse mudado a mentalidade deles. Bom, eu quero lembrar a todos, que já está caminhando para o final da aula, não esqueçam de assinar a lista, e se não tiver mais perguntas, eu vou chamar a Luciana aqui para encerrar a apresentação de hoje. Alguma pergunta ainda? Se vocês tiverem mais alguma questão, podem fazer. Agora... temos ainda tempo, 11 minutos ainda, senão a gente encerra um pouquinho antes. Aí, agora, se vocês não tiverem questões agora, mas tiverem mais as questões... Tiverem questões depois. Desculpe, tive um problema aqui. Se vocês tiverem alguma questões que possa aparecer depois, né? Porque amanhã vai ser mandado o link, né? Para vocês reverem a aula, e aí vocês surgir questão, aí o Leandro já passou o e-mail dele, vocês ali. Podem entrar em contato por e-mail, que ele responde para vocês, tá? Sem problema nenhum. Rafael, as aulas vão ficar disponíveis para vocês, e assim que o curso terminar, ele vai ficar disponível no YouTube, né? A gente vai disponibilizar depois as aulas no YouTube. E aí, sendo no YouTube, aí você acessa quando você quiser, a hora que você quiser, e quantas vezes você e os demais quiserem. Né? Enquanto existir YouTube, vai estar lá. Enquanto tem YouTube, está lá. Tá? Então, só lembrando, né, que sexta-feira que vem é a aula do Pablo, que vai falar sobre o fantástico no folclore, certo? Então, estaremos aqui. O link vai ser mandado para vocês por volta de 7h30, 7:20, que é a hora que eu abro a sala aqui. E aí vai ficar disponível. Aí o Pablo vem fazer a aula, vai ministrar a aula dele, que é sobre folclore. Sim. Que, inclusive, é importante, porque vocês podem fazer até um paralelo com o folclore brasileiro. Exatamente. Trabalhar com folclore, ele dá muita margem para trabalhar com muita coisa, né? O que vocês podem fazer com mitologia, é possível fazer com folclore também. Aí o Pablo vai explicar isso daí. Já que não tem mais perguntas, então eu vou caminhar aqui para o encerramento. Agradeço a todos. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana. Tá, então, gente, muito obrigada e a gente se vê sexta-feira que vem, tá? Tchau, boa noite. Muito obrigada pelas questões que foram bem interessantes. Boa noite.